Boa tarde, agora foi. Boa tarde a todos, eu sou Denise, do Departamento de Artes e Design. Para dar aqui as boas-vindas, vamos iniciar, então, o segundo dia de palestra do professor Jacqueline Hart. Queria dar boa tarde também ao pessoal da UFPA e de Feira de Santana e explicar que o pessoal da... Uma das universidades que está participando está em greve, da UNEB. Tá? E a gente está começando com um certo atraso aqui, porque a gente está com o Rio de Janeiro inteiro engarrafado. Então, boa tarde a todos. Boa palestra. Professor. Obrigado. Obrigado. Pode baixar um pouquinho? Boa tarde a todos. Então, após uma revisão do contexto histórico na França, nos anos 50, principalmente, queria hoje, para esse segundo seminário, ver como se constrói o que eu vou ter que chamar da ideologia do estruturalismo frente ao existencialismo que existia antes. A problemática do estruturalismo aparece, lembrando o que foi dito a semana passada, sobre o horizonte da desconfiança respeito à capacidade da razão humana. Era o fundo, o telão de fundo dessa problemática. Mas a partir do momento em que o sujeito, como entidade autônoma, o conceito filosófico do sujeito, como entidade autônoma, fica na suspeita, é a sua identidade que está posta em debate. Quem é esse sujeito? Existe um sujeito, um eu, por exemplo. O que é esse eu? Em lugar de uma identidade forte, o sujeito, daqui para frente, a partir dessa crise dos anos 50, aparece a si mesmo, não tanto como um sujeito autônomo, mas uma entidade misturada de eu e de outro. Como um sujeito atravessado por desejos. Isso é o discurso da psicoanálise. Atravessado por interesses. Isso é o discurso do marxismo. Interesses de classes, por exemplo. Atravessados por pensamentos também, pensamentos inconscientes, muitas vezes. A famosa ideologia que atravessa o sujeito. Então, a partir desse momento, a questão da verdade muda de sentido. Na tradição filosófica, a verdade era a adequação entre a representação mental e o que normalmente se chama o real. Ninguém sabe bem o que é o real, mas é essa relação entre uma representação mental e o mundo. A pressuposição dessa postura era que o saber, a verdade, resulta da capacidade da razão de se apoderar das coisas do mundo. Um enfrentamento vitorioso do sujeito com o mundo, do sujeito frente ao objeto. Mas a partir do momento em que uma dúvida ameaça essa relação sujeito-objeto, constitutiva do saber, aparece como uma construção arbitrária.
o saber construído dentro de uma relação ambivalente e um saber arbitrário. A relação entre objeto a ser conhecido e o sujeito do conhecimento aparece problemática, aparece dependente das circunstâncias históricas e também das formas da sua construção. E isso implica, para o filósofo, uma alternativa. Ou ele admite o relativismo, se não tem uma verdade do sujeito, então tem várias verdades. Cada sujeito tem a sua verdade. E isso se chama relativismo. Um relativismo implícito, ou o filósofo vai tentar achar uma maneira de superar essa situação. E isso é exatamente o projeto do estruturalismo que eu vou tentar de contar para vocês. Quando estou estudando o estruturalismo francês dos anos 50 e 60, então, o meu objeto sempre é estruturalismo francês dos anos 50, 60 ou 60, 70. Estou falando de uma postura intelectual, mais do que de trabalhos específicos no campo da economia ou no campo da etnologia, etc., etc. Em cada uma das disciplinas do saber tem uma postura. Às vezes tem várias posturas de tipo estruturalista. Mas não vou poder analisar, estudar cada uma daquelas posturas. Me limitarei ao campo filosófico, o qual tem a vantagem de transcender as disciplinas, e dedicarei hoje uma maior atenção à etnologia e mais para frente à linguística. A semana passada insisti sobre o momento histórico francês, emblematicamente representado por o famoso filósofo Jean-Paul Sartre e o seu existencialismo, momento, insisti sobre esse aspecto de resistência da liberdade individual e do poder da razão frente a uma evolução que lhe põe radicalmente em dúvida. Tomando uma certa distância com respeito a esse ou outro momento, estou analisando como os textos produzidos durante o período constituem, globalmente, o que já chamei de espírito do tempo, espírito do estruturalismo, quase uma ideologia da época. E isso também é válido para o estruturalismo. A figura dominante do primeiro momento do estruturalismo na França é o Claude Lévi-Strauss, bem conhecido aqui no Brasil, por ter ensinado na Faculdade de Filosofia de São Paulo, na USP, durante os anos 30, e também por ter trabalhado, entre outros, sobre os índios Bororó e Nambiquara do Nordeste brasileiro. Essa pesquisa específica, pesquisa etnográfica do Lévi-Strauss, toca aos assuntos do sistema de parentesco,
após ter trabalhado durante a Segunda Guerra Mundial em Nova York, na School for Social Research, onde ele encontra o linguista Roman Jakobson, Lévi-Strauss volta à França, publica a sua tese de doutorado, titulada As Estruturas Elementares do Parentesco, em 1948. Aplicando ao sistema de parentesco, sistema de regras de casamento dentro do âmbito familiar comunitário, dentro da tribo, aplicando um modelo matemático chamado grupo de Klein. A característica deste trabalho é de reduzir a questão da seleção do cônjuge à transcendência das regras sociais, tal como organizadas conforme esse modelo matemático chamado grupo de Klein. Essa dependência inconsciente dos sujeitos candidatos a casar significa que nem tem realmente seleção do cônjuge. Não tem realmente escolha do cônjuge. No sentido próprio da palavra, tem uma determinação da escolha. Tem uma obrigação de casar com a persona que se encontra na posição determinada pelo próprio modelo. Bom, não determinado pelo modelo, determinado pela vida da comunidade, mas o que o Lévi-Strauss demonstra é que a vida da comunidade está determinada conforme as regras deste modelo de Klein. Se entende, pois, o quanto essa demonstração do poder das regras contradiz radicalmente os princípios da cultura humanista. Cada sujeito é livre, supostamente livre, de casar com quem gosta. A ideologia do casamento por amor estabelece e conforta a nossa cultura. Conforta os princípios da liberdade individual. De uma certa maneira, essa ideologia do casamento por amor também organiza o que eu chamaria a dramaturgia, que resulta, quando resulta contraditória, da contradição entre o casamento por amor e o casamento por conveniência das famílias. Ocorre muitas vezes. E isto está narrado, contado, não só nas biografias das vidas privadas, mas também num gênero que está bastante especializado nisso, que é o romance. O romance e mesmo a tragédia contam a contradição entre a escolha da pessoa e as regras da comunidade. É claro que a comparação entre as nossas culturas, essa noção do casamento por amor, por exemplo, culturas desenvolvidas, culturas individualistas, com as culturas tradicionais, comparação com as comunidades fechadas dos Nambiquara, por exemplo. Essa comparação fica muito problemática do ponto de vista da epistemologia, na medida em que tentamos de comparar
coisas que existem no nosso presente e coisas que existem há muito tempo em lugares muito longínquos. Mas o que interessa a Lévi-Strauss é precisamente a possibilidade da ciência, ok? Vou pôr aspas, a ciência, voltar atrás dos comportamentos atuais e conscientes. Ele está tentando achar um nível, um plano de realidade que não seja determinado pela atualidade, pelo momento, mas que existe a um nível mais geral. O que interessa a Lévi-Strauss é estabelecer regras mais fundamentais que aquelas às quais o ator da vida social pretende obedecer. Essa vontade de ciência, essa busca, faz parte da tradição do pensamento sociológico. Nisso não tem nada novo. Já os sociólogos da tradição sabiam que o ator quer agir por decisão própria, mas que o cientista demonstra que, estatisticamente, as suas ações obedecem a um padrão, a um sistema de regras que transcende a vontade do ator. Em 1952, Lévi-Strauss publica um texto fundamental que é a introdução à obra de Marcel Mauss. Marcel Mauss era um sociólogo, etnólogo muito bem conhecido na França, era o primo e discípulo do mestre francês da sociologia, Émile Durkheim. O trabalho dele tocava assuntos etnológicos como sociológicos, quer dizer, situações sociais dos povos chamados primitivos, tal como de grupos sociais da sociedade francesa contemporânea. Então, ele fazia essa junção. E Lévi-Strauss está interessado nesse trabalho porque Mauss toca um ponto fundamental que lhe interessa, o que Mauss chama as formas de objetivação do sujeito. Formas de objetivação do sujeito. Né? Essa palavra objetivação do sujeito já estabelece essa contradição entre o sujeito como sujeito e o sujeito como objeto. Aqui está o ponto que interessa a Lévi-Strauss. As formas de objetivação do sujeito, porque elas apontam a ilusão dos homens serem sujeitos de suas ações. Essa ilusão, vamos falar hoje muito dessa ilusão. É o tema fundamental. Esta ilusão, evidenciada pelas pesquisas de Marcel Mauss, é, se é certo, como já falei, consciente do fato de que será difícil fazer aceitar uma tese que está assentada sobre a comparação entre as sociedades primitivas e as nossas. O Lévi-Strauss está consciente dessa dificuldade. Então, para desviar a nossa atenção, para não cair nesse buraco metodológico, como comparar o incomparável, ele antecipa e fala assim:
é um raciocínio interessante. Estou lendo. Os milhares de sociedades que existem ou têm existido na superfície da Terra são humanas. Todas são humanas. E, com todo o direito, nós participamos dessas sociedades. Poderíamos ter nascido nelas e, por isso, podemos tentar entendê-las como se nelas fôssemos nascidos. O ponto fundamental aqui é a palavra humanas. Estamos nos afastando do conceito de tribo ou de sociedade, né? Um conceito real, concreto, para passar a um nível, a um mundo mais geral, mais abstrato, que aqui se chama humanidade. Mas aqui não se trata mais da humanidade tal como era concebida pelos humanistas dos tempos das luzes. Agora se trata de uma humanidade verdadeiramente geral, verdadeiramente universal. Uma humanidade genérica. No século XVIII, o universalismo humanista era nada mais, mas também nada menos, que a projeção das categorias do pensamento da filosofia racionalista europeia. Projeção que implicava a unificação possível do gênero humano como uma perspectiva do progresso da civilização. A humanidade como um todo era o futuro da civilização. E, por consequência, essa postura implicava o igual valor dos homens sobre a terra toda. As diferenças entre os homens não era, pois, de direito ou de natureza, mas eram diferenças de fato. Se tratava de uma questão de formação, de pedagogia, enfim, a igualdade verdadeira iria a aparecer como resultado do processo de civilização, como resultado do progresso. A visão do Lévi-Strauss é bem diferente. Nesta não se fala de progresso. Não tem uma perspectiva histórica da unificação da humanidade. Não se trata, para ele, de atingir a um estado definido pelo homem ocidental. A igualdade, para Lévi-Strauss, reside nas estruturas do pensamento humano, tal como a linguagem as criou. Ficando na própria matéria mental humana, a igualdade entre os homens fica no núcleo intelectual humano, num universalismo genérico que tende naturalmente para o universalismo matemático e quase para um universalismo biológico. Então temos esse conjunto, uma humanidade que tem como base o mais comum, o biológico, e o mais comum
a nível mental, que é a matemática. Desde 1952, pois desde esse texto da introdução à obra de Marcel Mauss, se perfila no texto de Lévi-Strauss a tese a ser desenvolvida 10 anos depois no livro O Pensamento Selvagem. E a tese é a seguinte: não tem nenhuma diferença fundamental entre as formas do pensamento dos povos primitivos e nosso pensamento ocidental. E nesta evolução tem uma etapa intermediária, que é a publicação em 1956 do livro Antropologia Estrutural, que confirma a tendência à universalização do pensamento estrutural de Lévi-Strauss. Então, gostaria agora de retomar esse pensamento do Lévi-Strauss como um pensamento dos anos 50. Porque essa tese da universalização vem à tona neste momento histórico em que, como expliquei a última vez, a consciência hegemônica do Ocidente está se desmantelando a todos os níveis, filosófico, etnológico e político. Só domina, ainda sem limites, o poder econômico do Ocidente, mas os outros estão realmente em questão. É importante lembrar essas circunstâncias, na medida em que convém entender sempre as posições filosóficas correspondentes às teses de Lévi-Strauss, de Sartre, de cada um de nós, a minha incluso, não tanto como expressão de uma suposta verdade intemporal, ainda menos como uma verdade transcendental, mas sim como uma resposta. Resposta a uma situação que coloca para o pensamento interrogações, angústias, questões. Se Lévi-Strauss se apoia sobre a matemática e a ciência linguística, é para poder escapar do relativismo ambiente, para assentar as suas conclusões sobre um fundo absoluto e universal. Na saída da Segunda Guerra Mundial, onde culminou a teoria das desigualdades das raças com o nazismo, Lévi-Strauss, nesse momento, como uma resposta, afirma sobre bases científicas e não sobre bases éticas, sobre bases científicas, a igualdade de todas as culturas e de todos os homens. No que toca à questão do conhecimento, a tese do Lévi-Strauss tem duas consequências problemáticas. Se bem compartimos com a humanidade como um conjunto, a humanidade toda, os princípios fundamentais do pensamento humano, em particular, compartimos a linguagem. Não obstante, cada vez
que olhamos para outra sociedade, para outro grupo humano, para outro homem, apesar de compartilhar esses fundamentos, nós olhamos para eles como se eles fossem outros. Querendo ou não, o outro se encontra frente a nossos olhos como objeto desse nosso olhar. Essa transformação do ser humano num objeto foi trabalhado de maneira muito detalhada no livro que Sartre publicou em 1943, se não me equivoco, O Ser e a Nada. Essa relação entre o sujeito e o objeto através do olhar, a objetivação do outro através do olhar. Cada vez que conhecemos qualquer outro, conhecemos-lhe como objeto. Agora, na medida em que conhecemos-lhe como objeto, o perigo existe de que conhecêssemos como pura projeção nossa e não na sua autenticidade. Esse é o perigo de todo olhar para o outro. Chegamos, pois, a uma impasse, a um viés impossível de superar, a menos